Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vivemos uma geração obcecada por conquistas, obcecada por dinheiro, obcecada por status, por patrimônio, por aparência de sucesso, entre tantas outras coisas. As pessoas, elas estão aprendendo a ganhar dinheiro, mas muitas estão perdendo suas almas nesse processo. Jesus, ele conta aqui uma parábola do rico insensato para confrontar uma mentira muito perigosa. E essa mentira é a ideia de que a vida de alguém consiste naquilo que possui. Antes da parábola, Jesus ele declarou: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse versículo é o versículo de número 15. Queridos, o problema daquele homem não era ser rico, isso não era um problema. O problema era ele viver como se Deus não existisse. A palavra do Senhor diz no versículo 16 que produziu a terra de maneira abundante. Observe algo importante aqui, querido irmão, querida irmã. A prosperidade, ela veio da terra que Deus permitiu produzir. Mas em nenhum momento a gente vê nessa parábola o homem agradecendo a Deus, o homem glorificando a Deus, ou o homem reconhecendo a dependência dele em relação ao Senhor. Absolutamente tudo, queridos, gira em torno do eu aqui. Meus frutos, meu celeiro, minha colheita, minha alma. Então a gente não vê ele rendendo graças a Deus pelas dádivas que Deus tem proporcionado para ele. Queridos, o orgulho faz o homem acreditar que ele é autossuficiente, que ele não precisa de nada e nem de ninguém, nem mesmo de Deus. Queridos, existe uma diferença entre administrar bênçãos e idolatrar bênçãos. É importante a gente ressaltar isso. Deus, ele não condena o trabalho. Deus não condena a organização e nem mesmo a prosperidade. O perigo está em colocar a confiança em coisas materiais, que é o que esse homem fazia. Há pessoas que confiam mais em seu saldo bancário do que em Deus. Há pessoas que têm tempo para os negócios, para trabalho, mas não têm tempo para oração. Tem pessoas que investem no patrimônio aqui na terra, em acumular riquezas, mas negligenciam a eternidade. Queridos, imagine alguém construindo uma grande mansão luxuosa sobre uma areia movediça. Por fora tudo parece impressionante, mas, queridos, a estrutura ela está comprometida e vai desabar. Assim também é uma vida sem Deus.
Pode existir dinheiro, fama, influência, pode existir conforto, mas, queridos, sem o fundamento espiritual, tudo desmorona rapidamente. No versículo 19, este homem, este rico insensato, ele diz: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Veja o que ele planejou, queridos. Ele planejou investimentos, ele planejou expansão, ele planejou conforto, ele planejou segurança financeira. Mas ele esqueceu de uma coisa inevitável, a única coisa inevitável, que é a eternidade. O maior erro daquele homem, queridos, foi viver preparado para a terra e despreparado para se encontrar com Deus. Queridos, há uma verdade profunda aqui, que ela deve ser dita. Muitas pessoas fazem planejamentos, não é verdade? Planejamentos profissionais, planejamentos financeiros, planejamentos familiares, mas nunca planejam sua vida espiritual. Querido, Jesus mostra que existe uma tragédia silenciosa. E qual é essa tragédia silenciosa que nós devemos evitar? É ganhar o mundo todo, é ser bem-sucedido aqui neste mundo, é ter tudo o que o dinheiro pode proporcionar, mas perder a sua alma. Queridos, há pessoas ouvindo essa mensagem que cuidam da aparência, mas não do coração. Alimentam seu corpo, mas não alimentam seu espírito. Investem do conforto material, mas vivem vazias espiritualmente. Queridos, o ser humano ele tenta preencher um vazio existente dentro de si, um vazio eterno com coisas temporárias. Mas, queridos, o dinheiro ele não vai culpar, ele não vai curar o sentimento de culpa. O dinheiro não vai curar o medo. O dinheiro não vai preencher o vazio eterno, infinito, presente dentro de cada um. Queridos, o dinheiro também não vai curar a ausência de Deus em nossas vidas. Somente o próprio Deus, ele pode preencher e solucionar tudo isso. No versículo 20, Deus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E isso é muito forte, não é verdade, irmãos? O mundo talvez ele chamasse aquele homem de inteligente, de bem-sucedido, de visionário, mas Deus chamou ele de louco. Porque sabedoria, queridos, sem eternidade é exatamente isso. É loucura, é insensatez, não vale de nada. Há mansões, propriedades, ou o que for que a gente acumular nessa terra, não faz sentido algum, se a gente não tiver a eternidade como foco. Porque tudo que há aqui vai ficar, não vamos levar nada conosco. O que torna alguém espiritualmente insensato? O que torna uma pessoa espiritualmente louca? Queridos, viver sem pensar na eternidade. Acreditar que possui o controle absoluto da sua vida. Achar que terá tempo depois para buscar Deus. E trocar o eterno por aquilo que é temporário. Queridos, um homem passou anos acumulando riquezas. E ele dizia: quando eu estabilizar minha vida, eu vou buscar Deus. Porém, queridos, a morte não marcou horário. Muita gente vive como se tivesse garantido o dia do amanhã. Mas a Bíblia ela nos lembra em Tiago 4,14 que diz: não sabeis o que acontecerá amanhã. Queridos, as duas certezas que nós temos, mas que nós não sabemos quando acontecerá, é a volta de Jesus para nos buscar e o dia em que o fôlego de vida nosso vai terminar, o dia que nós vamos partir. Esses 2 dias não sabemos, pode ser a qualquer momento. E depois que isso acontecer, não há mais nada que nós possamos fazer para reverter o cenário em nossas vidas.
Querido, Jesus, ele não estava condenando o fato de pessoas possuírem recursos. Ele estava condenando essa pessoa a ser possuída pelos recursos. O dinheiro, queridos, nós temos que compreender que ela é uma ferramenta. Mas quando ele ocupa o lugar de Deus na nossa vida, se torna uma idolatria. Passa a ser Deus em nossas vidas. Sinais, queridos, de que o coração ele está preso às coisas materiais é quando a gente tem ausência de vida espiritual. A gente não busca Deus. A gente é muito ansioso, uma ansiedade excessiva. A gente passa a ser avarento, apegado ao dinheiro. A gente deixa de ser generoso. Nós passamos a confiar de maneira exagerada a nossa confiança no dinheiro. E há uma frieza espiritual em cada um de nós em relação às coisas do reino de Deus. Então tudo isso, queridos, é sinal de que o coração está assim preso às coisas materiais. Queridos, como exemplo, eu quero ilustrar aqui, a Bíblia fala sobre um jovem rico, um jovem que tinha muitas riquezas, mas Jesus chamou ele para segui-lo, mas tinha uma condição: ele deveria abandonar tudo que ele tinha, e ele não quis abrir mão, queridos. Por outro lado, nós temos Zaqueu. Zaqueu, de maneira diferente, ele entendeu que a presença de Cristo valia mais do que qualquer patrimônio que ele tinha acumulado. Queridos, o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o coração, o nosso coração. Aonde está posicionado o nosso coração? E por fim, no versículo 21, na parábola, é dito: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Existem pessoas, queridos, financeiramente ricas, porém emocionalmente quebradas. Existem pessoas que neste momento estão cercadas por bens, mas estão vazias, sem paz. Há pessoas que são admiradas pelo homem, são admiradas por tantas pessoas, porém elas se encontram distantes de Deus. Amados, nós temos que compreender que a verdadeira riqueza nessa vida é ter comunhão com Deus, é possuirmos a paz de Deus, é vivermos em santidade e é termos o nosso nome escrito no livro da vida. A parábola do rico insensato, ela nos faz refletir: onde está o centro das nossas vidas? Onde está o centro da sua vida? Porque tudo, querido, nessa terra passa, tudo nessa terra envelhece, tudo nessa terra perde o valor, tudo nessa terra ficará para trás. Porém há algo que é eterno. E esse algo é a nossa alma. O maior patrimônio que alguém pode alcançar é diante de Deus, é viver uma eternidade na presença de Deus. Por isso não deixe essa prioridade de lado, que Deus passe a ser novamente o centro da sua vida daqui por diante. Não permita que as distrações afastem você da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero nesse momento fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, neste momento eu quero apresentar cada ouvinte, Pai, que acompanha a ministração dessa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós vivemos em um mundo marcado pelo materialismo, Pai. E muitas vezes o materialismo tem desviado o foco de muitas pessoas, Pai. Mas, Pai, que hoje, Pai, essa palavra possa ter chamado a atenção, possa ter despertado cada um, Pai, acerca da importância, Pai, de nós buscarmos, meu Deus, a Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, remove a cegueira espiritual da vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, visita aqueles, Pai, que estão vivendo, Pai, apenas, Pai, centrados no materialismo, nas posses.
Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos priorizar aquilo que é o mais importante, Pai, que é, Pai, nós buscarmos vivermos uma vida, Pai, reta, uma vida dirigida por Ti, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, alinha novamente os nossos corações. Senhor, que haja arrependimento verdadeiro. Senhor, que haja, Pai, fome pela Tua presença. Senhor, que haja entendimento espiritual no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, nós oramos pelas pessoas que se encontram ansiosas, que se encontram sobrecarregadas, que se encontram, Senhor, vazias emocionalmente. Pai, pessoas que se encontram aprisionadas à avareza, ao cuidado excessivo ao dinheiro e às posses. Pai, eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada uma delas. Oh, meu Deus, cada uma que tem focado apenas acumular riquezas e não tem feito nada, Pai, quanto à sua vida espiritual, quanto a aproximar, Pai, da Tua presença. Senhor, mostra que existe uma riqueza maior, que é a Tua presença. Senhor, livra vidas, Pai, da idolatria do dinheiro. Pai, livra famílias da ganância. Livra, Pai, corações, meu Deus, da soberba e da autossuficiência. Meu Deus, ensina-nos, Pai, a vivermos preparados para a eternidade. Traga quebrantamento, Pai. Senhor, traga um renovo espiritual. Traga transformação profunda na vida de cada um dos nossos ouvintes. Oh, meu Deus, nós declaramos que Jesus é mais valioso do que qualquer riqueza, Pai, que possamos acumular nessa terra. Pai, que os nossos tesouros, eles sejam guardados no céu. É o que nós humildemente te pedimos neste momento de oração. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.